Imagina só a cena. Você está no auge absoluto da euforia humana, comemorando a maior vitória da sua vida. E, de repente, em questão de umas 72 horas, você dá de cara com a ameaça real da morte. Absurdo, né? Pois é. No nosso estudo de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa narrativa histórica simplesmente fascinante. Nós vamos analisar um verdadeiro choque de realidades e um extremo contraste emocional. Tudo isso contido no capítulo 15 do livro de Êxodo. Sabe, é incrivelmente raro a gente encontrar um relato tão antigo que consiga capturar com tanta precisão a psicologia de um triunfo colossal e no minuto seguinte a queda livre para o desespero mais profundo da sobrevivência básica. E o que torna essa história tão magnética para nós hoje é justamente esse feito de chicote emocional. Não estamos falando apenas de eventos distantes no passado, perdidos na história, não. Isso aqui é um estudo profundo sobre o que significa ir de uma vitória monumental, onde literalmente todos os seus medos são dissipados, para uma crise imediata de vida ou morte num ambiente totalmente implacável. É uma jornada que, com certeza, vai extrair as emoções mais viscerais do ser humano. Vamos nessa? Para a gente compreender verdadeiramente a gravidade e o tamanho dessa história, a gente precisa sentir o peso do ponto de partida. Dá uma olhada nessa declaração. Dizer que foi conquistada uma vitória maravilhosa carrega uma bagagem histórica e emocional gigantesca. É super importante a gente lembrar quem é que está entoando essas palavras. Nós estamos falando de um grupo formado inteiramente por pessoas recém-saídas de gerações e mais gerações de uma escravidão severa. Pessoas sem nenhum treinamento militar, sem armadura, sem rotas de fuga super estratégicas. O que eles acabaram de presenciar não foi só uma batalha que eles venceram por pouco. Foi a aniquilação completa de uma superpotência imperial. A maior máquina militar do mundo antigo foi literalmente varrida pela força das águas. Para colocar isso em perspectiva, o peso esmagador de séculos de opressão foi de repente tirado dos ombros deles numa única tarde. A resposta natural e imediata para isso? Uma explosão sem precedentes de louvor, um alívio coletivo absurdo e adrenalina pura. É, sem dúvida, o momento de maior glória e liberdade que eles já haviam experimentado na vida. Então, o roteiro da nossa análise vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o triunfo no mar. 2, a celebração de Miriam. 3, as águas de Mara. E, por fim, 4, a promessa e Elim. O triunfo no mar. A forma como a água atua nessa narrativa é de uma ironia poética e, ao mesmo tempo, devastadora. De um lado, a gente tem a experiência completamente inconcebível de atravessar o leito de um mar a pé. As descrições falam de águas que se amontoaram de um jeito que desafia a natureza. Ondas erguidas como se fossem muralhas sólidas. E o fundo do mar ficando duro, sabe? Oferecendo um caminho seguro e seco para uma travessia que era simplesmente impossível. A água, que é esse elemento fluido, perigoso, caótico, agiu como uma fortaleza intransponível de proteção para os israelitas. Mas, do outro lado, para a força perseguidora, que estava equipada com os melhores oficiais e carros de guerra da época, essa mesma água retomou a sua natureza caótica. E a linguagem que o texto usa tem uma finalidade que chega a ser assustadora. Eles afundaram como chumbo nas águas turbulentas e foram tragados como uma pedra para as profundezas. Percebe a escolha das palavras? Chumbo e pedra? Não tem flutuação, não tem resistência, tem só o peso implacável do oceano cobrindo tudo. O mesmo elemento natural serviu ao mesmo tempo como salvação milagrosa para uns e como tumba impenetrável para outros, o que só reforça a escala aterrorizante desse evento. E convenhamos, um abalo sísmico dessa proporção na ordem mundial da época não ia acontecer em silêncio. A narrativa descreve um impacto geopolítico e psicológico imediato e simplesmente formidável. Nações inteiras, muito bem estabelecidas, foram tomadas por um pavor paralisante quando as notícias chegaram. Filisteus, edomitas, moabitas, cananeus, a gente está falando aqui de impérios regionais com chefes militares super experientes que, do nada, perdem toda a coragem. O relato diz que o terror caiu sobre eles de um jeito tão forte que eles ficaram imóveis como se fossem pedras. É fascinante analisar a psicologia desse momento. Imagina só, reis e generais poderosos tremendo de medo diante de uma massa de nômades, de ex-escravos. E o pânico não veio porque os israelitas de repente tinham espadas melhores, não, foi porque a notícia da força incontrolável que afogou um exército egípcio inteiro reescreveu na hora todas as regras de guerra e de poder lá no Oriente Médio. O status quo foi completamente despedaçado. 2. A celebração de Miriam. Aqui, a história foca intensamente na perspectiva festiva e sensorial que tomou conta daquele acampamento recém-liberto. E o estabelecimento da liderança nesse momento de catarse coletiva é bem notável. O título profetiza que aparece aí não é só um detalhezinho menor, não. Ele confere uma autoridade enorme a Miriam. Como irmã de Arão, ela assume ativamente a vanguarda desse louvor.
Em vez de fazer uma comemoração ali silenciosa e contida, a Miriam traz som, ritmo, movimento para a coisa toda. Ela pega um pandeiro e puxa uma dança formidável que acaba contagiando todo mundo. A imagem que a gente tem é de uma vibração pura, irresistível. Aquele som contagiante da percussão, o movimento sincronizado da dança coletiva, é a liberação física e artística de 400 anos de trauma e repressão. A música vira o veículo para uma comunidade inteira expressar sua libertação, não só com palavras, mas com cada célula dos seus corpos se movendo de forma livre e exultante. Esse chamado à ação que ecoa por toda a multidão encapsula a essência absoluta do que é o triunfo. Cantem ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Gente, esse é o clímax emocional da coisa toda. O pico da montanha. É o momento exato em que o medo pesado do passado se extingue totalmente e aquele pavor do futuro ainda nem existe. A comunidade ali está perfeitamente unida na dança, na música e naquela sensação inebriante de segurança total. E sentir essa alegria profunda e incondicional junto com eles é vital para a gente compreender o tamanho do choque que vai vir a seguir. Porque, como a gente vai ver, essa é a calmaria exuberante antes da mais dura e implacável das realidades. 3. As Águas de Mara. Então, a festa acaba e a marcha começa de verdade em direção ao deserto de Sur. E é justamente aqui que a narrativa expõe a fragilidade brutal da nossa condição humana, alongando a dor através de uma linha do tempo que é quase excruciante. Pensa comigo. No primeiro dia de caminhada, aquela adrenalina da libertação começa inevitavelmente a baixar. Ela vai sendo substituída pelo peso de um sol escaldante, a areia fervendo no pé e aquele silêncio denso do deserto que contrasta horrores com a música dos pandeiros de ontem. No segundo dia, a exaustão já vira um pânico silencioso, gargantas secas, lábios rachados, a constatação aterradora de que eles estão entrando no desconhecido sem absolutamente nenhuma fonte de hidratação. A água vira rapidinho o único pensamento na cabeça de uma multidão gigantesca, que, vale lembrar, estava cheia de crianças e animais. Chegar ao terceiro dia sem beber uma gota d'água num calor extremo de deserto é praticamente flertar com a falência múltipla dos órgãos. E aí vem o ápice da crueldade psicológica. Eles avistam água. O coração dispara, a esperança volta com tudo, as pessoas provavelmente correm desesperadas para beber, mas, quando provam, a devastação é total. A água é intragável, tóxica, amarga. Imagina a tortura incalculável que é ter a cura para a morte ali na sua frente, mas ser impossível de consumir. Não é à toa que o lugar recebe o nome de Mara, que vira o símbolo máximo da amargura e da esperança que foi totalmente destroçada em apenas 72 horas. A urgência dessa pergunta, o que vamos beber, rasga o silêncio do acampamento. E é super essencial a gente entender a psicologia por trás dessa reclamação. Sabe, não se trata de uma queixa fútil ou de uma insubordinação de gente mimada. Trata-se de terror existencial puro e simples. O nosso instinto biológico de sobrevivência é esmagador. Quando a desidratação severa começa a desligar o corpo, as memórias daquelas maiores glórias perdem completamente o significado. O nosso cérebro reduz todo o foco só para a necessidade fisiológica imediata. Aquela abertura incrível do Mar Vermelho ontem não serve de absolutamente nada se os seus pulmões e o seu sangue estão implorando por líquidos hoje. O milagre gigantesco do passado recente fica impotente de cara com a iminência da morte por sede agora. E essa dinâmica expõe uma verdade muito crua sobre a natureza humana, viu? A nossa resiliência espiritual e emocional é profundamente frágil quando as nossas necessidades biológicas mais básicas entram em colapso. E aí, a forma como esse impasse de sobrevivência se resolve é incrivelmente singular e misteriosa. Não tem relâmpagos cruzando o céu, não tem a terra se abrindo de forma dramática para jorrar fontes imaculadas, nada disso. O pedido de socorro do líder é respondido com algo de uma simplicidade que chega a ser desconcertante. A indicação de um mero pedaço de madeira. E essa exigência de jogar esse pedaço específico de madeira na água tóxica levanta um ponto fundamental sobre a dependência que o deserto impõe. Aquele problema colossal de vida ou morte para uma nação inteira não foi solucionado por uma engenharia super engenhosa ou por um sistema de purificação que eles inventaram na hora ou pela força de vontade deles. Foi resolvido por um ato simples e direto de obediência a uma instrução misteriosa. A transformação instantânea daquela água amarga numa fonte doce e potável reforça uma realidade bem dura. No ambiente estéril como o deserto, a capacidade humana de prover para si mesma se reduz a zero. A sobrevivência ali passa a depender inteira e exclusivamente de uma orientação externa. 4. A promessa Yelim. Bom, com a crise biológica imediata solucionada, a dinâmica da narrativa entra numa fase diferente, uma fase de reestruturação das regras de convivência. O texto é bem claro ao afirmar que, bem ali em Mara, foi estabelecido um momento de teste. Aquela proteção espetacular e totalmente incondicional que eles viram no Mar Vermelho
começa a ganhar novas diretrizes no deserto. Agora existem condições estritas a serem observadas, a necessidade aguda de prestar muita atenção, o compromisso inegociável de fazer o que é certo e o dever de guardar os mandamentos. A relação evolui, percebe? A sobrevivência contínua e a promessa de que eles teriam imunidade contra aquelas doenças devastadoras que atingiram os egípcios estão agora ancoradas no compromisso mútuo. Numa lealdade, num ambiente tão isolado, cada atitude passa a ter um peso crucial. O deserto, na prática, vira uma sala de aula extremamente rigorosa. E é exatamente no rescaldo dessa sede quase fatal e do estabelecimento dessas novas regras que o clímax teológico de toda essa narrativa se revela com força total. O título divino se transforma radicalmente para "Eu sou o Senhor que cura vocês". É imperativo a gente traçar esse contraste. Pensa bem, poucos dias antes, lá nas margens do Mar Vermelho, a divindade era celebrada exclusivamente como um guerreiro implacável capaz de afogar exércitos inteiros e botar pavor nas nações. Mas sendo bem prático, um Deus puramente guerreiro não tem utilidade nenhuma contra a desidratação. Ele não pode abater bactérias nocivas da água com uma espada e não pode derrotar infecções silenciosas. Aquela vulnerabilidade biológica extrema que o povo acabou de enfrentar exigia uma faceta completamente diferente. Então a resposta a essa nova fragilidade é a revelação de um protetor que restaura a saúde e que cura as feridas invisíveis do corpo. É uma adaptação simplesmente formidável do entendimento deles sobre a natureza da liderança que os conduz. Uma liderança agora perfeitamente ajustada à mais recente e assustadora ameaça à vida. Ufa, a narrativa finalmente dá aquela respirada quando eles chegam ao acampamento de Elim. E a precisão dos números aqui nos oferece uma imagem muito vívida de um conforto abundante. A transição sai daquela escassez brutal lá de Mara para uma provisão que vai muito além da conta. Onde o deserto de Sur oferecia só areia fervente e uma única fonte de água tóxica, Elim se ergue como um verdadeiro milagre de hospitalidade natural. São 12 fontes cristalinas de água doce e a sombra protetora de 70 palmeiras enraizadas firmemente naquele solo. E olha, tem uma intencionalidade muito clara nesse cenário. A sombra serve para resfriar os corpos fatigados e as 12 fontes garantem fartura para todo mundo. O simples relato dizendo que eles acamparam ali, perto da água, transmite o alívio mais profundo que um nômade exausto poderia sequer sonhar. O ciclo que começou lá em cima com um triunfo colossal, depois desceu para o fundo do poço desesperador da sede amarga, agora culmina numa quietude verdejante e restauradora. Um alívio mais do que merecido depois de encararem o medo da morte tão de perto. E isso nos traz a nossa reflexão final. Como a transição imediata do triunfo para a provação molda a resiliência. Todo esse percurso que a gente acompanhou nesse capítulo de Êxodo ressoa muito como um espelho das nossas próprias flutuações extremas da experiência humana. A dura realidade de que as grandes vitórias de ontem muitas vezes são totalmente incapazes de aplacar a sede existencial e os medos que batem na nossa porta hoje. Mas, ao mesmo tempo, essa história revela que nós temos uma capacidade de adaptação que é simplesmente extraordinária. O mesmo movimento brusco que desmonta todas as nossas certezas de cara com o inesperado também nos ensina que recursos inusitados, tipo um simples pedaço de madeira numa fonte amarga, podem transformar por completo uma situação que parecia mortal. Essa dinâmica psicológica incrível do ser humano, de ser lançado do topo do mundo direto para o Vale das Sombras num piscar de olhos, para logo em seguida encontrar sombra e descanso debaixo de palmeiras férteis, continua sendo nosso grande teste de resiliência. E é justamente ao percorrer e sobreviver a esses altos e baixos implacáveis da jornada que a gente ganha as chaves para decifrar a nossa própria capacidade de enfrentar desertos e, no fim das contas, encontrar as nossas águas doces. Gostou de acompanhar essa análise? Pense muito sobre isso.